A Confederação do Equador foi um movimento republicano contrário ao absolutismo de Dom Pedro I, que teve origem em Pernambuco, disseminando-se pelas demais províncias do que hoje conhecemos por Nordeste brasileiro. Dom Pedro I não se conformou com a limitação de seus poderes e dissolveu a Assembleia Constituinte. Numa tentativa de conciliação, o imperador outorgou a primeira Constituição brasileira, que deveria ser jurada pelas câmaras municipais. Por lei imperial, determinava-se que fossem criados em cada província um grande conselho, constituído de 6 membros, que teriam a função de dirigir o governo em cooperação com o presidente da província, cargo que seria ocupado por indicação do imperador. Ocorrida a eleição para o Grande Conselho de Pernambuco, foi eleito como presidente da província Manuel de Carvalho Paes de Andrade, que deveria passar o cargo para o nomeado pelo imperador Francisco Paes Barreto, mas assintosamente se recusa, iniciando a desavença com o Império, culminando em 2 de julho de 1824, com a proclamação da Confederação das Províncias Unidas do Equador. A divisão de interesses entre os republicanos, representada na divergência sobre os rumos da escravidão, aliado ao temor das elites diante dos atos violentos da camada popular, aproveitou-se o imperador para derrotar a rebelião. Por terra, as tropas comandadas pelo coronel Francisco de Lima e Silva, pai do futuro Duque de Caxias. Pelo mar, mais uma vez o Lorde Cochrane estava a serviço do imperador. Como de costume nas suas falaciosas aventuras, quando chegou em Recife, o sonho republicano já fora dispersado pelas tropas de terra fiéis ao império. A contra-revolução foi impiedosa. Os líderes da Confederação foram fuzilados em praça pública, dentre eles Frei Caneca. Manuel de Carvalho Paes de Andrade se refugiou numa embarcação inglesa, abandonando o cargo que ocupava. Apesar da derrota, a Confederação do Equador deixou vivo o desejo de um futuro Brasil republicano. O Piauí teve sua participação na Confederação do Equador, levada pelos mesmos líderes da independência em Parnaíba, que receberam emissários enviados do Ceará com o intento de difundir as ideias confederadas. Um deles foi o padre Francisco de Paula Barros. Hospedado na residência de Simplício Dias, o padre ficou na vila entre agosto e setembro de 1824, articulando a entrada do Piauí no movimento. João Cândido de Deus, exercendo o cargo de presidente da Câmara Municipal, acompanhado de autoridades e moradores destacados da vila, requer a integração de Parnaíba ao movimento republicano e de imediato se negam a jurar a Constituição outorgada por Dom Pedro I. Para presidir o Grande Conselho do Piauí, foi nomeado pelo imperador o líder independente de Parnaíba, Coronel Simplício Dias. Porém, em virtude de inúmeros adiamentos de posse, manteve-se no comando da província piauiense o brigadeiro Souza Martins. Coube a ele a defesa da ordem imperial, que já sabendo dos insucessos nas outras regiões, cuidou de aderir à causa imperial. Na província rebelaram-se Parnaíba, Campo Maior e o povoado de Poti, mas Oeiras, a capital, bem informada do que passava na Bahia e em Pernambuco, resistiu aos apelos das províncias vizinhas. Parnaíba, ao aderir à Confederação, designa o José Francisco Miranda Osório para persuadir a capital. Lá, entretanto, foi preso sem conseguir o intento. Pelas circunstâncias gerais do movimento, não demorou para que em 28 de outubro Parnaíba jurasse a Constituição de Dom Pedro I e em 9 de novembro de 1824 foi seguida pela revolucionária vila de Campo Maior. A repressão aos confederados no Piauí foi dura, porém sem as execuções públicas comuns nas outras províncias.